Muito bem, vamos ver na Palavra de Deus o que o Senhor nos diz sobre a vinda de Jesus, sobre as coisas que aconteceriam sobre a terra e também dentro da igreja, tanto as coisas negativas, ou seja, as trevas dominando as nações, como as coisas positivas, ou seja, o Espírito Santo agindo na igreja. A Palavra de Deus nos fala que em Lucas, no capítulo 21, quando os discípulos perguntaram a Jesus quando sucederiam estas coisas, que sinal haveria da sua vinda, então Jesus responde, e eu quero ler a partir do verso 32 do capítulo 21 de Lucas. Diz assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está colocando dentro de uma geração todos os sinais acontecendo. Uma geração, uns dizem 40 anos, 70 anos, 120 anos, não importa. O que importa é que é um curto período de tempo em que todos os sinais se darão. E Jesus disse: as minhas palavras não hão de passar. Os céus vão passar, a terra vai passar, Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra, mas aquilo que Ele disse permanecerá. E Ele diz no verso 34 como devemos agir. Ele fala: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e com as preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus está dizendo aqui para o seu povo, para os seus discípulos, que aquele dia não pode chegar até nós como um laço, como uma surpresa, como algo que não estamos esperando. Não, pelo contrário. Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe, mas Ele nos deu os sinais, Ele colocou o cenário, Ele colocou as coisas que haveriam de acontecer para que nós pudéssemos ver, para que nós pudéssemos estar atentos. E Ele disse que aquele dia não pegue vocês como um laço. Acautelai-vos, ou seja, cuidado. Cuidado para que não nos envolvamos com as consequências da orgia. Essa orgia aqui não só é o pecado, mas podemos trazer uma palavra: prazer. As pessoas estarem atrás do prazer, atrás apenas de comer e beber e casar e as coisas que dão prazer, e estarem sobrecarregadas com isto. Hoje vemos as pessoas muito correndo atrás dessas coisas. Nós podemos ver que num shopping, por exemplo, o que mais tem gente, o que não para de funcionar o tempo todo é a praça de alimentação. São as diversões e vemos hoje realmente as pessoas indo atrás do prazer, sobrecarregados com as consequências da orgia, com as consequências da embriaguez. E dentro da embriaguez, no nosso século, colocamos as drogas, colocamos todo tipo de vício que prende a pessoa. O Senhor diz: cuidado, e para que aquele dia não venha de surpresa e os pegue preocupados com as coisas deste mundo. Que havemos de comer, que havemos de beber, como nos vestiremos, como será. Vemos aí países que estão vivendo a crise financeira tão forte, como na Europa, mesmo nos Estados Unidos, no Japão. Nós podemos ver a crise financeira e as pessoas preocupadas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. E estas preocupações tiram o foco de Deus, trazem o foco apenas para as coisas deste mundo. E olha que coisa que Jesus nos diz, o verso 35 ele diz: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Não escapa ninguém, todos sobre toda a terra. O Senhor traz aqui uma palavra absoluta: todos hão de viver e vivenciar essa experiência no tempo do fim. Mas
ele nos traz uma recomendação tremendamente importante e maravilhosa. Ele diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Outra vez ele vai usar a palavrinha todas. Diz aqui: vigiai, pois, em todo tempo. O que é vigiar? Ele mesmo responde. Jesus diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando. Vigiar e orar. Vigiar é orar. Vigiar é estar atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor e se posicionar diante delas, orando, intercedendo, preparando o coração e preparando o coração das pessoas ao nosso redor. Vigiai, pois, em todo tempo é 24 horas. E esse é o nosso chamado, o chamado do ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Está orando em todo tempo. Para quê? Para que possais escapar das coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então este é o chamado de Deus para mim, para você, para a Igreja do Senhor, no Brasil e em todas as nações da terra.